Olá, eu sou Fábio de Carvalho Vieira, colaborador da Saving Cloud, hoje o maior parceiro da Virtuoso na América Latina de cloud escalável. O motivo desse vídeo vem mostrar para vocês alguns detalhes e principais características de diferenciais no nosso cloud em Lightspeed, né? O Lightspeed ele é um servidor web muito comum aí, principalmente para quem processa PHP, né? Hoje nós temos a própria Saving Cloud a opção de você subir ali uma instância em Lightspeed ou em Apache ou em Nginx para quem utiliza o PHP. Eu já fiz outros vídeos também falando do Apache Nginx e agora o motivo desse vídeo é focar mesmo na nossa no nosso cloud Lightspeed, né? Hoje existem vários benchmarks, tá? E nós já vimos aqui na prática também que a execução de scripts em PHP, quando utilizada com o Lightspeed, ele é muito performático, né? Então hoje realmente nós já vimos na prática acontecer alguns projetos performando melhor, tá? Não significa que vão ser todos, porque também depende de como você desenvolveu o seu PHP, como está estruturado o seu banco de dados, mas se fosse comparar exatamente o mesmo ali, o Lightspeed na parte de processamento de PHP especificamente ele traz uma performance melhor, né? É óbvio que o Apache e o Nginx, por exemplo, eles têm o módulo Opcache, né, que veio muito bem, ele realmente traz uma performance também muito boa para quem utiliza esses outros ali, mas ainda o Lightspeed no processamento de PHP ele é muito eficiente. Então, com base nisso, vamos falar um pouco da nossa solução do Lightspeed. Primeiro, instalação simples, em alguns cliques. Hoje, através do painel de controle, você consegue só apertando o botão criar um ambiente em Lightspeed, né? Você também tem a opção de utilizar ele como um servidor web e o Web ADC como balancer, né? Então, na verdade, hoje o Lightspeed ele tem dois principais finalidades. Ele tem o Lightspeed como servidor web e o Lightspeed como servidor de balancer. Você consegue utilizar um ou outro separadamente e da forma que você bem entender. Por exemplo, você consegue ter um balancer em Lightspeed com um servidor web em Apache dentro da nossa infraestrutura, ou você consegue ter, por exemplo, um Nginx como um servidor balancer e um Lightspeed como servidor web, ou seja, dentro da nossa infraestrutura você consegue compor da melhor forma possível, mas é óbvio que ambos tem algumas características bem importantes e diferenciais para cada uma delas. A performance acelerada de execução de scripts em PHP, então Lightspeed Web, como servidor web, funciona com uma aceleração muito interessante. Certificado Let's Encrypt gratuito instalado e com renovação automática, então você consegue subir ali um certificado gratuito com renovação automática para o seu domínio ou subdomínio, ou para vários domínios e subdomínios. Nós também temos a opção de você utilizar o Open Lightspeed ou a versão Enterprise, que você já tem o licenciamento incluído, cobrado por hora. Então é muito simples, você não precisa contratar diretamente com eles, você pode simplesmente aplicar lá no painel de controle a versão Enterprise e já sair usando se você desejar. Ou utilizar o Open Lightspeed, que tem algumas limitações, mas também é possível para ambientes com até 2 GB de RAM e um domínio, você consegue ter o Open Lightspeed na sua infraestrutura, que também é muito performática. Você tem a opção também de criação de um cluster de alta disponibilidade, se você tem a necessidade de ter um ambiente de alta disponibilidade, uma API ou um sistema em web em PHP ali que precisa estar redundante, é muito simples, só apertando o botão você consegue ter isso dentro da nossa plataforma. Dando continuidade aqui, você tem a opção de adicionar uma proteção WAF. Hoje o Lightspeed Web ADC, que é utilizado como balancer, ele possui ali uma proteção WAF bem interessante para você que tem uma aplicação web um pouco mais sensível em relação à segurança. Esse pode ser uma proteção interessante para você utilizar. Opção de deploy sem downtime, isso é muito importante e eu vou mostrar para vocês depois. Nós temos compatibilidade com repositórios em Git e SVN, para você que utiliza ali repositórios. Rede privada de 10 gigabits, então se você separar a sua aplicação em camadas, né, camada API, camada banco, camada aplicação, camada storage, que é o que nós recomendamos. Então sempre que é utilizado em camadas, é muito importante você ter uma rede privada de 10 gigabits por segundo de alta velocidade para que a comunicação entre eles ocorra de forma rápida e de alta
performance e velocidade. Modelo de uso sob demanda gerando economia, que eu vou mostrar depois para vocês ali. Suporte diferenciado para configurar, implementar, migrar, tunear. Ou seja, nós temos um time de arquitetos disponíveis para vocês ali, que consegue dar o suporte necessário para você poder entrar com a melhor topologia e a melhor infraestrutura necessária de configuração também. Isso tudo sem custos. Você pode fazer uma call com o nosso time de arquitetos ali e buscar todo o conhecimento necessário para você utilizar da melhor forma possível a nossa infraestrutura. E para comprovar tudo isso que eu estou falando aqui, um trio de 14 dias sem custos, sem compromissos, para que vocês realmente possam certificar toda essa qualidade que eu coloquei aqui para você também. Nós temos diversos vídeos aí que mostram alguns diferenciais que eu recomendo você ver ali, principalmente esses 4 vídeos ali mostrando um pouco mais sobre escalabilidade vertical na Saving Cloud, escalabilidade horizontal e alta disponibilidade, por que que o nosso Linux é mais barato, por que que os nossos Windows são mais baratos, não é simplesmente preço. No vídeo eu vou mostrar para vocês ali por que é mais barato, realmente a tecnologia e o modelo de cobrança fazem com que você consiga ter uma economia significativa de recursos computacionais e financeiros. Dando continuidade, para configurar hoje o Lightspeed, ele é muito simples, basta apertar o botão ali e selecionar a versão do Lightspeed, a versão do PHP que você quer desejada, e ele já instala para você a instância prontinha para uso do Lightspeed e envia no seu e-mail os dados do painel de controle do Lightspeed, que é onde você pode fazer a gestão ali dos recursos e das configurações. Basicamente, então é só apertar o botão, selecionar os recursos computacionais desejados e ele vai configurar tudo para você sem que você tenha conhecimento em instalação desses recursos, né? Então você tem ali a camada do Lightspeed embaixo, na camada de aplicação, e o Lightspeed Web ADC em cima. Então em ambos você pode simplesmente apertar o botão e já vai instalar ele automaticamente para você ali enviar no seu e-mail os dados de painel de controle. Dentro das configurações do Lightspeed, além do painel de controle, né, algumas coisas importantes, né? Hoje o Lightspeed, né, ele é completamente compatível com, por exemplo, o Mode Rewrite, o htaccess, Mode Security, porque muitas vezes as pessoas pensam, olha, mas eu utilizo regras aqui de htaccess no meu Apache, sem problema nenhum. Lightspeed é completamente compatível, pode vir que vai funcionar utilizando o htaccess do próprio Apache, ele tem essa compatibilidade também. Então isso faz com que você consiga trazer ali o seu projeto ali para Lightspeed, se você estiver buscando essa performance PHP, e também hospedar as principais plataformas ali open source, como WordPress, Magento, Drupal, Joomla ou qualquer outro ali, né? E também tem alguns diferenciais, oferece cache, otimização CSS JavaScript, otimização de imagem, cache de navegador de objetos, CDN, WAF integrado, ou seja, tem uma infinidade de recursos que realmente o Lightspeed, como servidor web, ele é muito importante. Mesmo com todas essas funcionalidades, você também tem a possibilidade de customizar alguma configuração. Por exemplo, se você está precisando de um módulo do PHP, ou alterar alguma linha, alguma configuração do PHP.ini, ou colocar vários domínios dentro do mesmo Lightspeed, tudo isso é possível. O ambiente ele não é fechado, ou seja, tudo que você precisa para configurar ali, você tem esse acesso, entendeu? Ele não é uma plataforma fechada. Ele é simples para configurar, te traz tudo pronto, mas você tem como customizar os principais recursos, principalmente quando você quer colocar mais domínios ou configurações específicas para o servidor web, ele é possível ter ali, né? Agora, o que eu mostrei ali, ele tem compatibilidade com um recurso muito interessante, que é o deploy sem downtime, né? Se você hoje é uma empresa de desenvolvimento ou desenvolvedor que às vezes se preocupa um pouco com o deploy, né? Às vezes você tem vários usuários conectados à sua plataforma e às vezes tem que fazer esse deploy à noite e de madrugada, porque às vezes você não pode simplesmente deixar os usuários sem acesso à sua aplicação e ao seu sistema, né? Então às vezes isso faz com que você tenha que fazer fora do horário ali esses deploys, e hoje nós temos a funcionalidade do deploy sem downtime, então você tem alguns requisitos ali, como ter a escalabilidade horizontal implementada, isso nós podemos te ajudar, mas isso é algo que nós podemos resolver caso você tenha essa necessidade de não poder ter downtime no momento que você faça deploy da sua aplicação.
Dentro da precificação, que eu já mostrei em detalhes no vídeo acima ali relacionado aos preços do Linux, basicamente você paga pelo uso. Esse pagar pelo uso faz com que você tenha uma economia muito significativa, porque hoje um servidor web ali, o Lightspeed não foge disso, você tem um uso muito variável de principalmente CPU e memória, né? Então tem momentos que você tem um pico, um uso maior, depois baixa, aí chega de noite, pode ser que você use menos ainda, de madrugada, finais de semana, feriados. Então isso faça com que o seu uso seja bem variável, que é o que mostra do lado esquerdo aí. Se você hoje tem contratado uma VPS ou um cloud ou um cloud de mercado ali, ou um próprio servidor dedicado, você vai estar contratando o limite e provavelmente você vai estar usando o que está em verdinho e jogando fora, desperdiçando o que está em vermelho, né? Do nosso caso, você determina sempre um mínimo e um máximo para os seus ambientes e ele cobra pelo uso, né? Então quando você precisa do recurso computacional, você tem e paga por ele, mas quando você não utiliza, você não paga. Esse é o principal diferencial que faz com que você consiga economizar muito em relação a recursos computacionais e financeiros, né? Inclusive isso pode te dar até a possibilidade de ter até mais recursos computacionais. Às vezes, eventualmente, você tem alguns picos ali de alguns minutos de uso de CPU e memória, você pode simplesmente subir esse seu limite e não necessariamente você vai pagar mais por isso. Você vai continuar pagando somente no momento que você estiver usando. Então isso te dá uma confiabilidade na sua aplicação, uma precificação muito menor, que você acaba economizando recursos computacionais e também recursos financeiros do seu negócio. Hoje nós temos um diferencial bem interessante, que é o Snapshot gratuito full, né? Então é o backup full diário ali. Nós fazemos toda madrugada no storage com retenção de 7 dias sem custos para os clientes. Então você tem a segurança de ter esse snapshot se eventualmente você tiver alguma perda, algum corrompimento do sistema operacional ou algo que requeira uma reinstalação completa de toda a configuração, você consegue restabelecer da última madrugada. Isso é uma segurança para o seu negócio. Isso não evita que você contrate com a gente o storage de backup, que é muito barato. É um storage onde ele fica separado do nosso sistema em produção, tá? Então ele fica num local separado do seu sistema de produção e você consegue mapeá-lo simplesmente clicando e apertando botões ali. Ele mapeia através da rede, lembrando que hoje a nossa rede é de 10 gigabits por segundo, então a performance de gravar os backups é muito rápido e você consegue ali programar a política que você quiser, né? Uma vez por hora, 3, 4 vezes por dia do seu banco de dados, da sua camada de aplicação, dos seus arquivos. Isso é muito simples e faz você complementar, ou seja, o snapshot junto com o backup complementa uma solução robusta para você não ter problemas com perda de dados. Qualquer orientação, inclusive, você pode buscar os nossos arquitetos para te ajudar a configurar da melhor forma esses backups. Hoje nós somos nós estamos muito bem ali nas comunidades, né, em PHP. Já fizemos vários vídeos, talks, webinars relacionados a isso, então temos muita interatividade com a comunidade. Realmente isso mostra que nós estamos ali inseridos dentro desse mercado de PHP, Lightspeed, Apache, Nginx, banco de dados também. Então hoje nós temos muito conhecimento para compartilhar com a sua empresa e fazer com que você esteja na nossa infraestrutura com a melhor qualidade possível dentro ali da nossa plataforma. Então eu convido vocês a ser parceiros e a testar tudo isso dentro da nossa plataforma. Venha fazer esse teste, eu tenho certeza que nós possamos ser excelentes parceiros de negócios e você consiga ter a qualidade necessária para a sua aplicação, para o seu negócio, para o seu banco de dados. Com certeza na Saving Cloud você vai estar com um parceiro certo para poder trabalhar com o melhor nível possível para a sua solução. Obrigado e até a próxima.